Também tocar nesse momento que a gente está vivendo, um momento de crise interna e de embate no PL, que é o principal partido da oposição. Michele Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro tem batido cabeça ali após essa prisão do ex-presidente. O que os números dessas pesquisas têm mostrado para a gente sobre o desempenho da família Bolsonaro após a prisão, né, do principal líder deles, que eles mesmos falam assim, chamam assim, que é Jair Messias Bolsonaro? Perfeito. Atualmente nós temos, dentro dos nossos cenários, né, hipotéticos de primeiro turno, a gente tem um cenário com Tarcísio de Freitas, um cenário com Michele Bolsonaro, outro que nós introduzimos esse mês com Flávio Bolsonaro como um nome e um cenário em que não há nenhum nome bolsonarista, no sentido, não tem nenhum nome com sobrenome Bolsonaro e nem Tarcísio. Quando a gente olha o desempenho de quem potencialmente receberia o apoio de Bolsonaro, ou seja, Flávio Bolsonaro, senador, Tarcísio de Freitas ou Michele Bolsonaro, dentro da família, Michele Bolsonaro hoje estaria com um desempenho um pouco melhor do que Flávio Bolsonaro, com cerca de 29% nesse último relatório que nós divulgamos hoje. Né? O presidente Lula continua numa liderança em que, nesse cenário, poderia vencer em um primeiro turno, assim como contra Tarcísio de Freitas, mas é um cenário que ainda tem bastante coisa bastante água para rolar debaixo dessa ponte, né, com novas candidaturas. E Flávio Bolsonaro ele tem 23% das intenções de voto no cenário que nós testamos ele esse mês. Né? Então, portanto, um pouco abaixo de Michele Bolsonaro. E a gente acredita que parte desse elemento possa se dar pelo fato de potencialmente haver algum tipo de confusão na cabeça do eleitor entre os filhos de Jair Bolsonaro. Por exemplo, uma confusão entre Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Eu digo isso porque uma pesquisa que nós divulgamos anteriormente, no mês passado, a gente viu que há um nível de rejeição que cresceu ao nome de Eduardo Bolsonaro, uma pesquisa para o governo, né, para a eleição estadual do governo de São Paulo e para o Senado também. Então, testando o nome de Eduardo Bolsonaro para o Senado, a gente via que havia um desempenho que estava caindo por conta do envolvimento dele com, digamos assim, atraindo o tarifaço ao Brasil. Então, esse elemento de talvez uma confusão com os nomes, com quem seria Eduardo, quem seria Flávio Bolsonaro, poderia explicar, de certa forma, um desempenho um pouco mais baixo de Flávio Bolsonaro na nossa pesquisa, mas também tem um elemento dele se posicionar de uma forma um pouco menos radical, de maneira pública, sendo visto como um pouco mais diplomático do que o seu irmão Eduardo Bolsonaro, perdão. Então, em termos de desempenho da família, esses seriam os números que a gente teria por agora, e justamente essa falta de coordenação, que foi bastante exposta nos últimos dias por conta, né, da visita de Michele Bolsonaro ao Ceará e em torno do apoio à candidatura de Ciro Gomes ao governo do estado, expõe de uma maneira bastante clara o que já estava claro nos últimos, especialmente desde do tarifaço, que quando foi anunciado um protagonismo assim, de Eduardo Bolsonaro em trazer essa pauta, né, para cá, para o debate, mas mostra a falta de coordenação do discurso. Enquanto, né, por exemplo, Lula, pelo passo, Eduardo Bolsonaro vinha com uma narrativa de culpar Alexandre de Moraes. Ao longo do tempo, a gente viu que os momentos de diversas da direita e também presidencial foi bastante desconexa, descoordenada. Isso fez com que o presidente Lula, do governo, ser avaliados diante da posição, da população, perdão. Então, essa falta de coordenação interna é algo que ainda deve continuar e que precisa, de uma forma urgente, ser coordenada dentro da base bolsonarista para que haja uma unidade na mensagem, para que haja uma unidade da narrativa e do direcionamento que vai ser colocado. E na escolha de um nome para falar, né, sobre representar a liderança de Jair Bolsonaro.